Paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos, louvado seja Deus. Quero louvar a Deus por tua vida, quero agradecer a Deus pela harmonia que nos alicerça, que estamos sempre juntos. Queridos, eu quero louvar e agradecer a você que tem trabalhado em prol da obra do Senhor e que o teu nome seja escrito de uma forma totalmente diferenciada diante de Deus. Hoje eu tenho uma live um pouco diferente para fazer, queridos. Eu tenho uma live para falar de uma editora que tem sido um marco aí durante os anos, trabalhando afinco para a propagação do reino de Deus. E passado, você sabe que todo período da história, as coisas vão evoluindo, vão acontecendo e tal. E uma dessas artes de mudança, né, dentro não só do cenário literário, mas em todas as áreas, é você repaginar, você mudar, trazer alguma coisa diferente, enfim. E um desses projetos que está acontecendo já há algum tempo trata-se da editora AD Santos. A AD Santos é formidável, a didática, o trabalho. Eu tinha alguns amigos lá que saíram, agora tenho poucos amigos, mas ainda tenho amigos, né? Pessoas que estão voltadas aí com o foco no reino de Deus. E a AD Santos, ela tem um dos seus, no seu catálogo, um dos seus autores, Antônio Renato Guz. Poxa, eu vou falar do Antônio, uma pessoa simples, humilde, detentora de um conhecimento exacerbado, uma pessoa muito temente a Deus, e que Deus deu o dom do conhecimento, das escrituras, enfim, e ele tem ajudado tanta gente aí através do mundo. Quando nós tivemos uma live aqui falando sobre a sua obra de Lucas aqui no canal, foi formidável, foi estupendo, todo mundo adorou, tivemos uma participação fantástica. Eu estou vendo se trago ele novamente. E o Dr. Renato, ele tem uma obra, essa obra foi lançada especificamente, deixa-me ver, em 2007, talvez até um pouco antes, mas em 2007 ela teve a sua terceira edição publicada, de uma das obras mais sensacionais a nível de Antigo Testamento. Trata-se pouca gente conhece, tá? Panorama Histórico de Israel. Tá? Esta obra, Panorama Histórico de Israel. Essa é uma obra que me ajudou muito, nossa, não só como era bem resumida, isso é fruto das aulas do Dr. Antônio Renato Guz dava, e aí ele projetava coisas para os seus alunos, e daí então acabou virando um livro. Esse foi um marco, passados tantos anos do lançamento da primeira edição dessa obra, a AD Santos Editora repaginou, fazendo esta página. Olha só, que lindo. Esse material chega numa forma diferenciada, ele agrega aqui 40 páginas a mais, ele vai trazer algumas didáticas interessantes na introdução de cada livro que está sendo estudado, isso é fantástico, não? E uma das coisas interessantes que nesse livro, que outros não trazem, ele traz alguns quadros, né? Por exemplo, olha só, olha que lindo que ele traz aqui. Tá? E isso ajuda você, na hora que você está lendo, você entender o posicionamento de um rei, saída, como foi o seu reinado. Isso é bacana. A história de Israel era é carregada desse tipo de ação. E também a questão dos reinos, as 12 tribos, por como elas apareceram, por que elas desapareceram. Então nós vamos ter um panorama, que ele não é uma exaustão, mas é um panorama, e esse é o tipo do material que ele deve estar na pastinha de todo amante de escola dominical, né? Aquele que vai para a escola dominical deve ter isso na sua pastinha, levar, porque além de estar de acordo com boa parte daquilo que nós da Assembleia de Deus defendemos, ele tem a ver com as escrituras. Ele tem uma vasta bibliografia utilizada e alguns trabalhos do Dr. Renato que são apresentados nessa obra da nova edição. Então fica aqui a dica. E também ainda falando do Dr. Renato, tem uma obra dele, que a minha edição está guardada, então eu peguei a edição que eu ainda tenho aqui, que é uma orientação prática de como entender a Bíblia.
Como você vai entender a Bíblia de forma correta? É, na verdade, uma prática de uma hermenêutica, né? E isso falta para muita gente. Então, esse livro já está na sua 11ª edição. E na 11ª edição, olha só que lindo, olha como que aparece. Ela já vem em uma qualidade totalmente diferente, acompanhando uma tendência de mercado, de trazer obras mais bem definidas, a sua diagramação bem diferente, enfim, eu achei muito interessante. E Como Entender a Bíblia é um livro que você fala, mas pastor, por que tem essa diferença? Tem essa diferença pelo seguinte, porque tem muita gente que tem uma Bíblia, e eu vou usar a minha Bíblia aqui, né? Poderia até usar a da Adair Santos, né? Que é fantástica, a Bíblia que eles lançaram, e que nós até fizemos aqui, tem uma boa apresentação dela, mas tem muita gente que não sabe como manusear a Bíblia, como entender a Bíblia em detalhes, perguntas e respostas que devem ser feitas para os textos bíblicos para se entender, e é justamente o que o Dr. Renato ele apresenta aqui. O que me chama também a atenção é que ele fala de uma maneira tão objetiva, tão bacana, que não precisa de um livro de exaustão de 700, 800, 1000 páginas, geralmente não é lido. Né? Mas ele traz um livro sucinto que você pode pegar de cima para baixo e começar a entender e falar, pô, eu errava aqui, isso aqui é legal, eu vou começar a fazer dessa maneira aqui. Então, olha, fica a dica, adquira. Você tem o site da editora Adair Santos, tem também o site da Livraria Difusão. Vou colocar depois na descrição esses dois sites, e aí você fica a escolha de onde você quer adquirir o material, tá bom? É bacana e isso engrandece o reino de Deus. O importante é que a Adair Santos tem dado uma contribuição fenomenal para a divulgação da palavra de Deus. E é justamente dentro desse foco, entre hermenêutica e apresentação de Antigo Testamento, que tem uma outra obra que, quando ela foi lançada, ela veio com o título A Arte de Pregar. Olha, pregar é uma arte, irmãos. Falar, ter uma boa dicção, oratória, posicionamentos, o que falar, a hora que falar, como apresentar, como dividir um sermão, enfim, isso tudo é uma arte. E o doutor Adoniran Melo e o Pascoal Peragini, eles escreveram uma obra e foi realmente muito interessante, tanto é que sofreu um repaginar. Olha só, ela inicia com a arte de pregar, e aí agora ela surge com a mesma arte de pregar, porém com uma visão mais clean, mais atual, né, mais moderna. A sua ortografia foi mudada, alguns detalhes de divisões de apresentado no sermão também foi mudado. Então você está com uma obra bacana, ou seja, para aquelas pessoas que só falam besteira, que pensam no público, então fica pulando, leia este livro, estude esse livro. Nós temos dentro dessa série muitos livros de como pregar. Agora, o detalhe é que, particularmente, eu não vou falar do Adoniran, porque não tenho muito, mas o Peragini, a gente já acompanha algum trabalho já há algum tempo, e eu vou dizer para você, vale a pena o trabalho que esse nosso irmão ele apresenta. Essa obra é uma obra que vale a pena. Inclusive, eu vou abri-la, porque você deve estar curioso, tem muita gente que fala assim, mas pastor, o senhor não mostra, não há. Não, nós vamos mostrar aqui, vamos fazer já, porque nós temos um ritual e não podemos negar esse ritual, não é? Aqui, né? Vamos para o ritual do cheirinho. Olha aqui só, a utilização de um papel pólen, olha só, soft bem diagramado, olha, letra de papel avena, 70 gramas, olha só que lindo, muito bacana, parabéns, parabéns. Usou uma linha de diagramação bacana, ó, olha só, você tem aqui uma base, e vamos mostrar aqui para o pessoal ver, já na sua 4ª edição, bacana isso, o prefácio e tudo, mas eu quero mostrar para você a divisão do sumário, olha só, e o que ele vai fazer, ó, deixar um pouquinho aqui para você ver, olha só, que coisa bacana, trazer mais aqui e trazer mais aqui, para você ver. Vamos ver algumas coisas que ele fala aqui. Tem mais, deixa eu puxar outra parte para você poder pegar aqui, olha só que lindo.
dicas para exposição de um sermão, exemplos de esboços, desenvolvimento do tema, formação da promoção, medo ao falar em público, olha só, isso aqui é bacana, sermão de 5 minutos, olha só, fundamentos de um sermão expositivo, exegese bíblica, parafrases e leituras comparativas, esboço analítico, ideia central de um texto. Rapaz, isso aqui, olha só, essa ideia central de um texto está na página 65, deixa eu puxar aqui, porque esse aqui eu quero uma olhada. Ideia central do texto. Muitos elementos podem sinalizar a ideia central do texto, mas uma leitura apurada e uma comparação do texto ajudam o pregador a olhar para o texto de vários ângulos. Aí ele começa a trazer um esboço aqui que eu falei, tá muito bom. Ele traz o texto e faz uma exposição em uma praça. Olha, gente, muito bacana. Ele traz o texto e faz uma exposição textual na hora, uma hermenêutica bem elaborada, bem sintetizada, quadros distintivos ele apresenta, olha só para você ter uma base, quadros distintivos. O canal Pentecostais Arminianos, ele tem um diferencial entre todos os outros canais. O que passa de melhor acontece primeiro aqui. Esses livros já estão sendo vendidos e negociados, e eu tenho certeza que a partir de agora você vai correr atrás. Por quê? Porque nós estamos indicando. Eu tenho um diretor da área de vendas agora, da De Santos, começamos a bater um papo, e é uma pessoa que tem um carinho para conosco, e o que ele fez? A gente deu algumas ideias, algumas coisas e tal, e isso tem sido aproveitado. Então, eu quero trazer aqui alguma dica que De Santos comece a entrar mais na área teológica a partir de agora. Já até sugeri isso para ele, e tem muita coisa boa aí, tem muita gente que está no anonimato que pode ser de repente abraçado pela De Santos, e o reino de Deus vai ser glorificado. Dentre esses, tem um texto, um livro que chegou aqui, ele já teve mais de 80 mil cópias feitas e publicadas e tal. É um livro que vem do Lécio Dornas, ele está sendo reeditado, ele foi agora revisado e ampliado, trata-se desta obra, tá? E eu quero ver se a gente consegue agendar um bate-papo com o autor. Nós estamos aí conversando, né? Eu tive o prazer de acompanhar uma live dele, foi bem interessante o que ele falou, e algumas posições que eu particularmente destaquei, que nós podemos bater um papo, e dentro desse bate-papo a gente poder discutir sobre isso. É um livro que ele vai falar sobre a dinâmica na escola dominical, ele vai falar sobre o professor, as suas intrigas e dificuldades, sugestões e apreços que acontecem. Ele traz uma abordagem histórica, social da escola bíblica no modo geral. Ele não distingue a escola bíblica como algo dele, coloca ela num todo, um problema talvez crônico, mas que abrange todas as escolas, não as denominações. Eu achei bem interessante o seu posicionamento, e nós precisamos bater um papo para falar. Olha, graças a Deus nós temos tido uma relevância muito grande, graças a Deus as pessoas têm nos procurado, e nós temos apresentado obras de renome, de valor, para todos que têm seguido o nosso canal. Muito aventureiro por aí, porque hoje todo mundo é youtuber falando besteira, tem alguns que copiam o que a gente fala, mas não tem problema. O mais importante é que leve para o seu público, leve para o público leitor, leve para o público pentecostal a realidade do que é aquele ensino. E isso é o que vale a pena. Tá bom? Eu quero agradecer a você que tem prestigiado o canal Pentecostais Arminianos, e se você gostou, deixa aí o like, deixe perguntas na descrição do vídeo, procure a aquisição desse material, que eu tenho certeza vai te ajudar. Nós temos aqui na Livraria Difusão, não só a parte do canal Pentecostais Arminianos, que divulga obras de grande teor, mas principalmente uma linha de divulgação de materiais com solidez para a glória do nome do Senhor. Então, se você gostou, deixa aí sua pergunta, deixa sua descrição, coloque seu ponto de vista, sua análise, enfim, deixe registrado, porque isso ajuda, nós vamos ouvir, nós vamos questionar, vamos responder na medida do possível, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Tá bom? Que Deus abençoe, fique com Deus, e até a próxima. É o que eu digo, o que acontece de melhor na teologia bíblica pentecostal arminiana,
passa primeiro por aqui. Queira os invejosos ou não, passa primeiro por aqui. Deus abençoe, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser.